Bom dia, nono ano. Hoje é a nossa aula de número 49. Vamos realizar a correção das atividades da nossa aula do dia 1º de setembro. Lá na nossa aula do dia 1º, o assunto que nós estudamos foram as teorias evolucionistas, né? Então, vamos lá para a correção das atividades. Então, a primeira delas dizia o seguinte: quando falamos em evolução, referimos-nos às mudanças que os organismos sofrem através dos tempos. Diversos pesquisadores tiveram ideias evolucionistas, outros, no entanto, acreditavam que os organismos eram imutáveis, ou seja, não sofriam mudanças com o passar do tempo. Então, tem vários nomes que estão relacionados com essas teorias evolucionistas e um deles não está. Então, o nome que foi citado ali, que não tem nada a ver com as teorias evolucionistas, é o nome de Aristóteles, porque tanto Lamarck, quanto Darwin, quanto Wallace estiveram envolvidos com as teorias evolucionistas e com essa ideia de evolução. Na questão número 2, está falando sobre a seleção natural, né? Então, essa é uma das teorias propostas por Darwin e está pedindo para assinalar a que indica corretamente essa ideia de seleção natural. Então, a ideia principal da seleção natural é que os organismos que estão mais aptos, eles conseguem sobreviver, né? Eles têm mais chance de sobreviver, eles de reproduzir e transmitir, então, essas características para os seus descendentes. Então, a opção correta era a letra D. Depois, na questão número 3, perguntava o seguinte, de acordo com a proposta de Darwin, né, da teoria que ele escreveu, outros organismos vivos, como a baleia, por exemplo, eles apresentam certo grau de parentesco com outros organismos, né? E aí, qual é a informação que a gente associa sobre essa questão de ancestralidade? É o fato de que eles defendiam a ideia de que os seres vivos têm um ancestral comum, né? É por isso que tem aquela fala de que o homem é descendente do macaco. Segundo a teoria evolucionista, né, houve um ancestral comum e desse ancestral houveram mudanças e uns viraram gente, outros viraram macaco ou outros animais. Desculpa. Depois, na questão número 4, está falando o seguinte: considere as seguintes ocorrências nos seres vivos: a reprodução assexuada, a autofecundação, o predatismo, a competição e a mutação. Quais delas são mais favoráveis à ocorrência da evolução? Ou seja, a evolução tem a ver com aquelas opções, como, por exemplo, a reprodução assexuada e a autofecundação, elas não são favoráveis porque elas não permitem tanta variabilidade. Então, a opção que deveria ser marcada é a opção A. Depois, na questão número 5, fala sobre a teoria das espécies proposta por Charles Darwin. E o nome dessa teoria, como nós já falamos anteriormente, é a teoria da seleção natural, que diz que os organismos que estão mais adaptados, eles conseguem sobreviver e, sobrevivendo, eles conseguem, então, se reproduzir e passar as características para os seus descendentes. Tenham um bom dia de estudos, eu estarei aqui para poder estar ajudando vocês com a aula de hoje. Tenham um bom restinho de semana e fiquem com Deus.